Forte abraço, meu amigo Márcio Harrison, jornalista, advogado criminal, fazendo uma análise, um resumo do que aconteceu. E eu tinha falado logo após a reportagem que abriu Hora Geral de hoje que haverá desdobramento sobre este assunto. Vamos chamar agora mais uma participação agora do professor Alex Salim. Ele é especialista em direito penal. Professor, algumas perguntas, algumas dúvidas que pairam, né, com relação ao nosso público telespectador e internauta do Hora Geral. Por exemplo, quanto será que foi gasto, né, nessa operação para capturar o Lázaro Barbosa? Né? Outra pergunta, professor, ele já tinha sido reincidente, ou seja, já foi preso, né? E teve algum benefício da lei porque ele não estava preso, estava solto. E o que é mais importante, né? A população quer saber quando que vai ter uma reforma do Código Penal para tentar, de uma certa forma, fazer com que esses criminosos passem um bom tempo na cadeia e aí sim nós possamos ter uma sensação de justiça. O senhor poderia explicar aos amigos do Hora Geral, professor Alex Salim? Desde já, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Olá, Douglas, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite para poder esclarecer aí os seus telespectadores. Vamos lá, com relação ao custo da operação, como a situação toda finalizou hoje, né? É muito difícil da gente afirmar, mas com certeza, pelo número de homens envolvidos, a quantidade de recursos materiais, viaturas, munição, helicóptero, enfim, com certeza essa operação, ao final das contas, aí, quando realmente puderem apurar todo esse custo, vai custar bastante para os cofres públicos, né? No caso aí do estado de Goiás. Bom, com relação à situação prisional, né, do Lázaro, ele praticou em 2010, né, crimes de roubo e estupro, e por isso ele foi condenado ali a 15 anos de prisão. E ele iniciou a execução da pena, e o nosso sistema legal, ele prevê a progressão de regime. Então, o indivíduo ele tem que ficar um tempo no regime fechado, depois ele progride para o semiaberto, depois ele vai para o aberto. E isso é feito com base na pena total na qual a pessoa foi condenada. Existem frações que são calculadas sobre essa pena para que o indivíduo mude de um sistema para outro, do fechado para o semiaberto, até chegar no aberto. Como o estupro é um crime hediondo, né, e ele foi praticado em 2010, a lei da época previa aí a progressão de regime com 2/5 e 3/5. Né? 2/5 para quem é primário e 3/5 para quem é reincidente em crimes dessa natureza. Bem, o que é o regime semiaberto? Ele foi, então, o regime semiaberto, existe um equívoco no conceito. Muitas pessoas imaginam que o indivíduo vai para a liberdade, ele vai trabalhar durante o dia e voltar à noite na cadeia. Não é assim. O semiaberto, ele é um presídio também, só que o sistema de contenção, o sistema de vigilância é menor do que no regime fechado. É só isso. É o que a lei fala em prisões agrícolas, né? Então, e aí ele fugiu em 2016 e ele começou a praticar crimes, foi recapturado e depois saiu novamente. E aconteceu toda essa situação. Com relação ao Código Penal, o nosso Código Penal ele vem sendo reformado aos poucos, né? Existe um projeto de alteração total do Código no Congresso Nacional, mas o legislador ele vem optando por fazer pequenas alterações pontuais, como por exemplo agora, no dia 27 de maio, foram incluídas modalidades de furto e estelionato digital. Então o legislador ele vem alterando aí o código aos poucos. O projeto de grande alteração, ele está parado no Congresso, né? O Congresso acaba tocando outros assuntos aí que considera prioritário e deixa essa situação de lado. Agora, a meu ver, o mais importante é a lei de execução penal, que ela deveria ser reformulada, ela vem recebendo também algumas alterações, mas, por exemplo, em dezembro de 2003, nós estávamos no primeiro governo do ex-presidente Lula, e nesse ano foi retirado do Código da Lei de Execuções Penais a obrigação do famoso exame criminológico, que é esse que faz a apuração psicológica do indivíduo, ele não é mais obrigatório. Veja, há várias execuções, pode até realizar esse exame, mas a lei não exige mais esse exame como requisito para o indivíduo mudar de regime. A lei diz simplesmente atestado de boa conduta emitido por diretor do presídio e o cumprimento do requisito objetivo, que é o tempo de prisão. Então, a lei de execução, ela traz uma série de benefícios, ela foi reformulada agora em 2019, teve uma alteração com o pacote anticrime, mas talvez nós precisamos pensar outros aspectos aí
da lei para evitar justamente esse tipo de situação. Eu quero, a meu ver, na minha opinião, em modesta opinião, eu trabalho no Tribunal de Justiça, lá na primeira Câmara Criminal, com situações criminais e dou aula de direito penal. Eu acho que crimes violentos, né, roubo, tudo que envolve violência ou grave ameaça, o legislador precisaria rever a estrutura aí de execução da pena, de punição, enfim. Tá certo? Tá certo. Grande abraço aí, Douglas, para você e para os seus ouvintes e até uma próxima. Obrigado, professor Alex Salim, professor especialista em Direito Penal, conversando com os nossos amigos do Hora Geral.